Semana de clássico Atlético Cruzeiro vai ter torcida única. Agora pro próximo jogo, pro clássico, o Cruzeiro vai ter alguns problemas, né? Larga a mão, porque foram 2 expulsões, né? Exatamente. Primeiro, o Gasolina, com a ajuda do VAR, foi expulso, tá fora do próximo jogo, no fim do jogo Neres. Luciano, né? Olha só, uma entrada forte realmente, a bola tá mais pro jogador do Atlético e não tem que entrar na dividida. Ele entra e atinge só o jogador do Atlético, o árbitro deu amarelo primeiro, o VAR auxiliou, ele deu vermelho. Então acho que era uma expulsão correta. Essa eu acho que dava pra não ter tido, porque foi um segundo amarelo pro Neres. O árbitro até fica surpreso, né? Eu acho que o árbitro lembrou no meio de aplicação do cartão que já tinha dado um amarelo. Aí ele precisava expulsar, Neres desfalque importante pro clássico. Assim, né? Como o Gasolina, que não joga o clássico, né? Isso. O Gasolina tem sido a 12ª peça do time do Cruzeiro, né? Tem entrado nos jogos e participado bem. Assistência no jogo de estreia e o gol marcado ontem. Jogador que vem de lesão, né? É bom ver que esse cara tá se soltando. Uma pena ter sido expulso. Acabou comprometendo também o jogo do Cruzeiro no sábado, mas é uma opção a menos pro Larcamão, que tá com muito desfalque no ataque. A gente vai falar mais do clássico ao longo da semana. É uma solução a menos que ele tem para esse jogo importante de sábado na Arena MRV. Pro Cruzeiro, o Larcamão vai pensar em outras possibilidades. Vamos pra Toca da Raposa, onde tá Lud Ciance, porque tiveram alguns incidentes na súmula, né, Lud? Explica pra gente. O Cruzeiro corre perigo de alguma punição? Fala, Maurício. Pois é, o árbitro Vinícius Gomes relatou na súmula desse jogo entre Cruzeiro e Atlético do sábado que artefatos explosivos foram arremessados no gramado que teriam vindo ali da direção da torcida do Cruzeiro. A Polícia Militar identificou a pessoa que cometeu esse ato de vandalismo, inclusive os próprios torcedores cruzeirenses também ajudaram ali na identificação dessa pessoa, que foi conduzida pela PM. Vale a gente ressaltar aqui que o Cruzeiro jogou em Sete Lagoas porque estava cumprindo uma punição pelo mesmo motivo, por arremesso de objetos num clássico do Mineiro do ano passado. E agora, se esse incidente for a julgamento, o Cruzeiro corre o risco de ter que cumprir essa punição mais uma vez e pela mesma razão. Maurício. Valeu, Lud, obrigado. São esses incidentes que fazem acontecer o que a gente não gosta, né? Que é não ter torcida no estádio. Inclusive, vamos começar a falar desse clássico Atlético e Cruzeiro no sábado, 19h30, na Arena MRV. E notícia importante, torcida única. A decisão foi conjunta das diretorias de Atlético e Cruzeiro. O Atlético tinha se manifestado na semana passada sobre essa decisão e o Cruzeiro ontem explicou numa entrevista do Gabriel Lima, executivo da SAF do Cruzeiro, ao nosso colega Gabriel Duarte. Vamos ouvir. Eu acho que o primeiro de tudo é falar que eu não me orgulho de tomar essa decisão e de, em conjunto, a gente assinar esse acordo que de fato está assinado. Ele é válido no ano de 2024, no ano de 2025, e ele justamente está válido por esses 2 anos, de maneira temporária, para a gente conseguir fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as implicações do que aconteceu nos últimos clássicos, né? Mas eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratado da maneira que foi tratada na Arena no último jogo. Não é legal, né, Henrique? A gente já viu Cruzeiro e Atlético, torcida dividida no Mineirão. Recentemente, final do Mineiro de 2022, 2 torcidas divididas. O que você achou dessa decisão? Pois é, cara, é uma pena. Acho que a gente fracassa principalmente no nosso grande clássico, né? Que, assim, a gente sabe que as forças de segurança tentam trabalhar para dar as boas condições, mas falta, às vezes, bom comportamento. Tomara que arrumem uma solução, Maurício. É temporário, são 2 anos, a promessa é essa. Tomara que arrumem uma solução, porque eu prefiro o clássico com 2 torcidas, sem dúvida. E quarta. Hein, Samuca, fala pra mim suas impressões, o que você achou dessa segunda rodada, dessa segunda apresentação do Cruzeiro 2024? Achei um jogo bem abaixo, né? O que é natural também para um começo de trabalho, para novas ideias, como disseram aí Marlon, Rafael Cabral, o Matheus Pereira também falou na zona mista lá no sábado. Alguns testes são válidos, outros eu acho que é você acabar perdendo um tempo. Por exemplo, o Palácios, todo mundo imaginava que não ia dar certo, e acho que isso não volta mais a acontecer. Mas se o Nico quer ver na prática como que vai funcionar, eu também acho que é válido. Então, é só o segundo jogo do técnico. O Cruzeiro criou algumas boas situações, mas claro que precisa de mais situações de jogo para colocar aquilo tudo que o técnico quer em prática e para sair desse tipo de comportamento do adversário, porque é o que o Cruzeiro mais vai encontrar, principalmente jogando o campeonato estadual. E quando for o mandante, isso é quase que um fato que vai se repetir por várias vezes. Às vezes um time mais fechado, e quando o Atlético faz 1-0, aí é que
estacionou o ônibus, né, como o pessoal gosta de falar, mas o Cruzeiro tem tudo aí para evoluir ao longo da temporada, para melhorar. Tem muito jogador ainda que não foi testado pelo Nico, acho que isso é importante também, e ele identificar na prática o que dá certo, o que não dá certo. Por exemplo, um fato que eu quero trazer aqui, o meio-campo do Cruzeiro, a dupla de volantes, não pode ter 2 volantes como teve lá no sábado, porque isso vai sobrecarregar todo mundo, e foi o que a gente mais viu. Por várias vezes o Atlético dominando as ações ali no meio campo, porque o Cruzeiro tinha Lucas Silva e tinha o Ian Lucas. Então, uma dificuldade maior para combater, para pressionar, o que foge até a característica que gosta o Nico Larcamon, que é um time marcando sempre em cima. Então, o Cruzeiro até demonstrou isso em algumas oportunidades, mas depois já não conseguiu mais a mesma efetividade. O que é compreensível também é que o time ainda segue no ritmo de pré-temporada. O Cruzeiro passou ali os primeiros dias da pré-temporada só com trabalho físico e não faz, eu acho que não tem nem 3 semanas que o Cruzeiro vem trabalhando de forma tática. É muito pouco para uma nova ideia a ser implementada. Mas de positivo, por exemplo, o Zé Ivaldo, que voltou a atuar com a camisa do Cruzeiro, e Zé Ivaldo mais 10. Hoje não tem conversa quanto à zaga do Cruzeiro. Jogador muito firme para defender e muito bem para criar o jogo, que é uma característica que todo técnico nesse estilo moderno gosta, e o Zé Ivaldo atuou muito bem diante do Atlético. Claro que o nível vai subir em outras competições, mas hoje não tem nem discussão quanto a esse assunto, viu, Rafa? O Cruzeiro foi para o intervalo com 0-0 no placar. No segundo tempo, o Atlético volta melhor, cria as primeiras chances, e aí aos 9 minutos, depois de uma revisão no VAR, o Vinícius acaba apontando o pênalti, e aí o ex-cruzeirense Jonatas acaba fazendo 1-0 pro Atlético. O Cruzeiro corre atrás do marcador e aí consegue, depois de algumas substituições do Larcamon. O Larcamon tirou o Robert, tirou o William e o Dineno, colocou o Rafa Silva, o Gasolina e também o João Pedro, e aí o Gasolina, 4 minutos depois de entrar em campo, acabou acertando, pegou o rebote, uma volta da zaga, acabou acertando um chute forte, cruzado, aí sim venceu o goleiro Jefferson, fez 1-0, aliás, empatou o jogo por 1-1, e aí, poucos minutos depois, aí já nos 42, o Cruzeiro segue pressionando, e aos 42 o Gasolina acaba adiantando uma bola, faz uma falta forte no Luciano, é expulso, e aí a equipe de São João del Rei vem pra cima do Cruzeiro. Tiveram também, Xará, alguns lances polêmicos aí, até envolvendo a arbitragem, inclusive o lance do pênalti também. Tem um pênalti que o Cruzeiro e a torcida também reclamou muito com o volante ex-Cruzeiro Alisson também, que a bola bateu também na mão do volante o Alisson, e aí o Atlético, depois da expulsão do Gasolina, parte pra cima. Mais tarde, ainda aos 50, o Zé Ivaldo também, bem rigoroso, o juiz da partida, o Luciano, o Vinícius acabou empatando, acabou expulsando também o Neres, e aí o Cruzeiro, com 2 a menos, acabou tomando um sufoco no final, mas acabou segurando também o placar 1-1, que acabou sendo, no fim das contas, um bom resultado diante da circunstância. O Cruzeiro cai para o segunda colocação do grupo A, perde para Tombense que venceu o Pouso Alegre por 2-1. Tombense assume o grupo A, a liderança, com os mesmos 4 pontos, mas no critério de desempate acaba pulando na frente do Cruzeiro no grupo. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.